Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos internacionalizar a nossa aplicação. Uma aplicação internacionalizada, ela consiste em possuir as suas páginas em pelo menos dois idiomas. Observe aqui que nesta versão das nossas páginas, a nossa aplicação está em português. Então, se eu clicar aqui neste link, todo o conteúdo aqui está em português, a apresentação está em português. Se eu mudar para o inglês, observe que mudou aqui para o inglês e agora a nossa aplicação está toda internacionalizada para o inglês. Por que nós estamos fazendo isso neste momento em nossa aplicação? Porque à medida que a aplicação ela vai crescendo, vai haver muitas páginas nesta nossa aplicação. E se nós deixarmos isso para o final da implementação, a gente vai ter muito trabalho para internacionalizar todas as páginas. Como a gente já tem algumas páginas na nossa aplicação, nós vamos internacionalizá-las e à medida que nós vamos criando nossas novas páginas, nós já vamos internacionalizando para que a gente não acumule o trabalho de internacionalizar para o final. Então vamos começar. Vamos voltar aqui para o index e vamos aqui na nossa aplicação e começar a internacionalizar. A internacionalização consiste em criar arquivos de propriedades, fazer a configuração desses arquivos, criando um arquivo, por exemplo, no nosso caso, como nós criamos a internacionalização para o português e inglês, então nós vamos ter que ter dois arquivos. Um que apresenta as palavras, né, as strings que vão ser apresentadas para o usuário em português, e o outro que apresente em inglês. Então, o primeiro passo é vir aqui em src, main, e criar uma pasta aqui onde vai conter esses dois arquivos de internacionalização. Então, vamos clicar com o botão direito do mouse, New Folder. E essa pasta ela vai se chamar Resources. Dentro dessa pasta, nós vamos criar uma nova pasta que também vai se chamar Resources. Por ser um arquivo, né, um projeto Maven, qualquer recurso do nosso sistema vai ser procurado nesta pasta aqui, ó, nessa primeira que vai ser criada aqui no nosso sistema de arquivos da nossa aplicação. E essa pasta aqui vai ser uma pasta que nós vamos utilizar na configuração para informar que os arquivos de propriedades estão dentro dela. Então, basta criar uma pasta barra com o nome da outra pasta aqui, que vai acabar criando uma pasta dentro da outra. Vou clicar em Finish. Observe aqui, ó, criou Resources e dentro dela outra pasta que se chama Resources. Vamos clicar com o botão direito do mouse em cima dessa pasta, vem aqui em New File. E nosso arquivo, o prefixo dele vai se chamar Message. Como a gente vai criar ele para o português, pt_br, ponto properties. Vamos clicar em Finish. Vou clicar em cima desse arquivo, dar Ctrl C e Ctrl V para repeti-lo. E vou apenas mudar aqui para o inglês. EN de inglês e o país Estados Unidos. Ponto properties. Clique em OK. Agora nós temos esses dois nossos arquivos de configuração aqui. Por enquanto, daqui a pouco eu volto aqui para a gente colocar as palavras que vão ser utilizadas nas nossas páginas. Primeiro, vamos configurar esses dois arquivos aqui no nosso arquivo web.xml. Então, você vai descer aqui, vem em web.xml, abre este arquivo e logo abaixo aqui, depois da configuração do nosso pool de conexão, nós vamos configurar esse caminho aqui para os nossos arquivos de propriedades. Eu já digitei a configuração aqui para a gente não perder tempo. O parâmetro que nós estamos configurando é este aqui, que é relacionado à parte de internacionalização do JSTL. E o mais importante aqui é que nós estamos dizendo para ele, para esse parâmetro, qual que é a pasta, né, onde estão os nossos arquivos de propriedades. Observe aqui, ó, Resources. Então, esta pasta Resources aqui é criada porque é um projeto Maven, mas esta pasta Resources que eu estou informando aqui é relacionada a essa aqui. E o prefixo dos meus arquivos de propriedades. Observe, a message. Observe que todos eles estão com o nome de message aqui. Então, se eu quisesse, por exemplo, colocar uma terceira língua, eu criaria um arquivo de propriedade aqui para uma terceira língua e colocaria o sufixo dele com esta língua e qual o país que esta língua pertence.
e o prefixo dele com a palavra message. Então, quando a nossa aplicação ela precisar de pegar algumas palavras aqui do nossos arquivos para mostrar para o usuário, ela vai procurar esta pasta aqui e vai procurar pelo prefixo message, que é o prefixo que nós colocamos aqui. E aqui eu estou configurando este parâmetro aqui para dizer que o padrão da nossa aplicação vai ser no português Brasil. Então vamos salvar. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos abrir os nossos dois arquivos aqui e começar a criar as nossas palavras que vão aparecer na nossa aplicação. Então vamos aqui na nossa primeira página, que é a nossa nave, né? Publica nave, que é aquela parte escura da nossa aplicação. Lá em cima, aquela nave bar. E nós vamos ver as palavras que estão fixas aqui, ó. Home está fixa, novo usuário está fixo e usuários também está fixo. Então vamos criar chaves para essas palavras aqui. Então vamos vir aqui. Eu costumo colocar sempre o nome da página que eu vou utilizar depois esta palavra nessa internacionalização. Então se a página chama Pública-Nave, então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou vir aqui e escrever Pública Nave. E se essa minha palavra ela está relacionada ao home aqui, neste caso, como é que eu vou colocar o nome dessa chave? Home. E aí, o que eu vou colocar aqui? Ó? Vamos chamar de inicial. No inglês, o que eu vou fazer? Copiar a mesma coisa, vou salvar aqui, da Ctrl S. No inglês, vou colocar o referente ao inglês aqui, que no caso é home. Então, observe que eu tenho uma chave com o valor aqui, ou uma chave com o seu respectivo valor para o inglês. Esta mesma chave com este mesmo nome aqui, esta mesma chave igualzinha ao inglês aqui, só que com o valor referente ao português. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa aqui, quando a gente vai internacionalizar a nossa aplicação, para todas as strings que nós vamos ter, por exemplo, ó, fixa aqui, novo usuário, usuários, né? Se nós tivéssemos mais coisas aqui de string, nós teríamos que criar uma chave para aquela string ali e o seu valor em português, dentro do arquivo em português, e o seu valor em inglês, dentro do arquivo em inglês. Então, vamos criar as outras chaves aqui referente a esta página. Eu já criei as duas outras chaves que estavam faltando. Então, a gente tem aqui o novo usuário e usuários. Então, eu criei o novo usuário em português e em inglês. Observe que o nome da chave deve ser idêntico nos dois arquivos de propriedades. E criei aqui também uma chave para listar usuário em português e a mesma chave aqui para listar usuário em inglês. Vamos salvar e agora utilizar aqui na nossa aplicação, aqui na nossa página. Para a gente utilizar aquelas chaves aqui no nosso JSP, nós temos que importar aqui a JSTL, que é específica para fazer esse tipo de coisa, que é a de formatação, que é a JSTL referente para internacionalização. Então, eu já importei ela aqui. Observe que eu estou dando o prefixo para ela de FMT e ela está sendo importada do JSTL e o nome dela é este aqui, FMT. Então, nós vamos vir aqui agora e começar a substituir essas palavras que estão fixas pelas nossas chaves que nós criamos. Então, vamos vir aqui em Home e utilizar aquela nossa taglib. Então, é fmt, message. Deixa eu voltar aqui, ó. fmt, vamos encontrar aqui o message. Ele já vai criar aqui para a gente. Nós vamos dizer que o prefixo dela, né, a chave dela, que é o key aqui, que nós vamos utilizar nesse ponto aqui. Qual que nós vamos utilizar esse ponto aqui? A chave referente ao home, que é essa aqui. Então, vamos voltar aqui e colocar essa chave. Não é necessário abrir e fechar desse jeito aqui, tá? Basta você fazer esse tipo de coisa. Então, a gente já tem aqui a informação que nós vamos utilizar essa chave nesse ponto aqui.
essa chave. Então, se a aplicação nossa tiver em português, ele vai mostrar inicial, e se ela tiver em inglês, ela vai mostrar home, tá? Então, isso depende da nossa aplicação. Então, aqui eu vou copiar e colar, pegar a chave do novo usuário, vamos ver aqui novo. Então, vamos colocar aqui pública novo. Vou copiar aqui, colar aqui também e colocar a chave do usuário listar, para listar o usuário. Vamos rodar a aplicação agora para a gente ver como que ficou a nossa página. Escolher aqui o Tomcat, clicar em Finish e rodar. Ela já funcionou, rodou. Observe aqui, ó, apareceu inicial, novo usuário e listar. Só que a gente não consegue aqui, né, colocar essa nossa aplicação agora para o inglês. O que nós temos que fazer? Criar dois links aqui, que quando nós clicarmos nesse link para o português, ela vai colocar nossa aplicação no português, e quando nós clicarmos no link para mudar para o inglês, ela vai mudar a apresentação da nossa aplicação para o inglês. Então vamos ver aqui, colocar esses dois links, e nós vamos criar um servlet específico apenas para fazer esse trabalho para a gente. Então eu copiei aqui o LI, dou Ctrl V novamente, e aqui eu estou fazendo o que aqui, ó? Eu vou colocar, por enquanto, aqui a chave, né? Vamos criar a chave aqui do português e a chave do inglês, para a gente colocar ali também, para ficar já internacionalizado as duas palavras. Então, eu já coloquei a chave referente ao inglês e referente ao português aqui. Claro que as duas estão escritas em português para a gente não perder tempo. Então, este primeiro link aqui é referente ao link que vai aparecer a palavra inglês para o usuário, e esse segundo chave aqui, não link, né, é referente ao que vai aparecer a palavra português para o usuário. Então já temos os dois links que vão aparecer aqui. Deixa eu salvar, e a gente vai ter que criar essas duas chaves aqui também para o inglês, que eu não havia criado ainda. Então já estão criadas aqui. Observe que o nome das duas páginas, das duas chaves, né, ó, pública nave inglês, pública nave português, é o mesmo nome nos dois arquivos. O que muda é apenas a tradução aqui. Vamos salvar e vamos ver lá como é que está a nossa aplicação. Vamos esperar ele dar o reload aqui. Já deu. Vamos ver aparecendo aqui os dois links. Agora, o que a gente tem que fazer? Quando a pessoa clicar aqui, a nossa aplicação vai para o inglês. Quando a pessoa clicar aqui, ela vai para o português. Então, a gente tem que criar um servlet que vai receber essas requisições aqui, esses cliques nesses links. Então, vamos lá na nossa aplicação e vamos aqui no nosso controlador. Nós vamos criar esse servlet aqui. Botão direito do mouse, New Servlet. Então, o nome do servlet vai ser Internationalization Controller. O que esse 18 aqui significa? Então, a palavra Internationalization ela começa com I, termina com N, e entre I e N ela tem 18 caracteres. É mais para facilitar essa criação aqui do nome da palavra, que ela é muito extensa, né? E o pacote vai se chamar Internationalization, eu só vou mudar o I aqui, 18N. Clique em Finish. E agora a gente vai programar o clique neste link aqui, ó, tanto no inglês quanto no português. Aqui nós estamos no servlet comum, que nós já estamos acostumados a utilizar. E agora eu vou implementar um método aqui que se chama service, né? Na verdade, eu vou subscrever o método service da classe HTTP server. Então, vamos subscrever esse método aqui. Pronto. Eu já escrevi a assinatura do método aqui que vai ser subscrito. Então, esse método service aqui, ele é um método que eu estou herdando do HTTP Servlet, da mesma forma que eu estou herdando o do GET e do POST, estou subscrevendo ele aqui, eu também estou subscrevendo o service.
E qual que é a diferença desse método aqui em relação ao do get e do post? Este método aqui é o primeiro método que é chamado quando chega a requisição para esse servlet. E aqui dentro que ele vai decidir se vai chamar o do get e do post. Como esse nosso controlador aqui, ele vai servir apenas para internacionalização, a gente não vai ter aquela questão de processar requisição, então eu decidi implementar somente esse service aqui e remover o do get e do post. Mas nós poderíamos também implementar a requisição aqui, ó, tá? O tratamento da requisição aqui, porque vai ser um clique no link e nós sabemos que o clique no link vai chegar aqui no do get. Mas vamos implementar isso aqui, né? Apagar e implementar e vamos fazer essa nossa implementação. Então vamos pegar o nome do nosso servlet aqui, vamos dar Ctrl C nele, vamos lá aqui no caminho do nosso, onde vai ser no href aqui, né? No nosso clique do link, onde vai ser a parte do inglês e vamos colocar isso aqui, ó, o nome do nosso servlet e nós vamos passar um parâmetro aqui que vai se chamar inglês. Inglês não, desculpa, língua. E o valor dele vai ser inglês, Estados Unidos. Observe que está no clique do link que representa a palavra inglês. E nós vamos fazer a mesma coisa aqui para o português. Então, vou copiar aqui em cima e vou mudar para o PTBR. Então, o parâmetro que nós estamos passando aqui nesse ponto agora é o parâmetro relacionado, né, ao valor da linguagem que eu quero que seja modificado a internacionalização da nossa aplicação. E o parâmetro vai se chamar língua. Observe aqui uma coisa muito importante, ó. Observe que o prefixo aqui, prefixo não, desculpa, o sufixo que eu estou utilizando, sufixo aqui dos meus arquivos, ó, o nosso message, ó, inglês, Estados Unidos e PTBR, esse valor que está sendo passado na variável língua aqui, no parâmetro língua, é o sufixo desses dois arquivos aqui. É o que nós vamos utilizar para quê? Para que ele consiga identificar qual arquivo desse que ele vai ler a nossa aplicação para apresentar os valores aqui para se é em inglês ou em português para o usuário, para mostrar as páginas se é em inglês ou em português. Então, quando nós clicarmos nesses arquivos, nesses links aqui, ele vai mandar o parâmetro língua com os valores da língua que nós escolhemos. Vamos salvar aqui e vamos olhar lá no JCP novamente. Ó. Observe aqui embaixo, ó, nesse canto aqui. Ó. Coloquei inglês, ele vai passar ó, língua igual inglês Estados Unidos. Se eu clicar no português, ele vai passar, olha aqui, ó, língua igual PTBR. Então vamos pegar esse parâmetro língua agora, lá no nosso servlet, no nosso servlet que nós acabamos de implementar. Vamos pegar esse parâmetro aqui. Então vamos lá no nosso servlet. E aqui a gente vai pegar da mesma forma. String, a gente vai pegar a língua e via request.getParameter. Da mesma forma como nós estamos pegando todos os parâmetros até agora. E o parâmetro que a gente vai pegar é língua. Nós estamos passando lá qual que é o valor da língua que nós queremos. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar um objeto aqui, que se chama locale, que é da localização, que representa esse PTBR aqui, ó. Esse PTBR e representa o inglês Estados Unidos. Nós temos que criar um objeto aqui que represente qual língua que nós escolhemos. E depois de nós criarmos esse objeto, nós temos que mudar a configuração da aplicação para que a língua seja alterada de forma automática e mostre a língua que a gente escolheu nas nossas páginas. Então vamos implementar esse código aqui agora. Eu já implementei o código aqui para a gente não perder tempo. Então o que esse código está fazendo? Eu estou pegando o valor da variável língua aqui. Então se a pessoa clicar, por exemplo, no link de inglês, o valor que vai chegar é inglês Estados Unidos. Se clicar no link em português, o valor que vai chegar vai ser PTBR. Observe que está separado por underline aqui. Então vamos aqui no nosso servlet e nós temos que pegar este valor que está sendo separado por underline aqui, ó,
nós temos que pegar separadamente o inglês, o EN aqui de inglês, e o país, esse US que é dos Estados Unidos. E também nós temos que pegar de forma separada o PT e o BR aqui separadamente. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que quebrar essa string aqui para pegar essas duas palavras aqui, né? Esse PT, BR, esse inglês, Estados Unidos, de forma separada um do outro. Então, o que que eu fiz para pegar aquele PTBR, aquele inglês Estados Unidos, de forma separada? Eu criei uma rede string e eu vou com duas posições. Então, na primeira posição, eu vou colocar, neste caso aqui, o EN, e na segunda posição, eu vou colocar o inglês Estados Unidos. Se fosse português, eu colocaria o PT na primeira posição e o BR na segunda posição. Então, eu criei aqui esse array de string, e para quebrar aquela string PTBR, inglês Estados Unidos, que está vindo, eu criei uma string tokenize. Então, ela vai me criar dois tokens em cima dessa palavra língua aqui, né? Então, se o meu token chegar aqui como PTBR, ou se a minha palavra chegar como PTBR, ele vai quebrar este PTBR aqui por meio desse underline. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai criar dois tokens, duas palavras separadas. Então, esse tokenizer vai fazer isso e eu vou percorrer esse tokenizer aqui para pegar cada um desses tokens. Deixa eu colocar ele do lado aqui só para a gente ir analisando. Então, eu pergunto aqui, ó, existe algum token no meu tokenizer? Tem, esse primeiro aqui. Então, eu pego esse token, utilizando o next token, e coloco na posição número 0 do meu array de string aqui. Então, na posição número 0, vou colocar esse PT. Dou outra volta no while, pego o BR e coloco na posição número 1. Então, o meu array aqui, na primeira posição, vai ter o PT e na segunda posição vai ter o BR. Feito isso, separando esse meu valor por esse token, que é o nosso underline, por que que eu fiz isso? Porque eu tenho que criar um locale aqui, sendo que na primeira posição aqui eu tenho que colocar a língua e na segunda posição eu tenho que colocar quem? O país. Então, onde que está essa língua e esse país? Então, na posição número 0, vocês lembram que nós quebramos aqui, está o PT, no caso do exemplo, né? E na posição número 1 está o BR. Se fosse a língua inglês, Estados Unidos, aqui estaria o S e aqui o EN, na verdade, né? E aqui o S. Então, observe aqui, ó. O construtor de locale recebe, ó, a linguagem e o país. Então, eu criei um locale aqui. E aqui embaixo eu estou utilizando essa classe config do JSTL, né, da internacionalização do JSTL, e estou dizendo o seguinte, ó, eu quero reconfigurar esse meu padrão que eu coloquei aqui, que é o PTBR. Então, se vir um inglês, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar a linguagem que está na sessão, que eu peguei via request aqui, request.getSession, estou pegando a sessão aqui do usuário, e ele vai utilizar essa variável aqui para mudar o valor dela. Então, se eu cliquei aqui no inglês, o que que ele vai fazer? Ele vai criar aqui um locale do inglês e já mudar a minha seção para o inglês, a localização para o inglês. Se eu cliquei aqui no português, ele vai fazer o quê? Ele vai criar um locale para o português e já mudar aqui. Tudo bem? Então, essas duas linhas de código aqui, ele altera essas duas constantes aqui da minha seção, né, da parte de configuração, que vai informar qual que é o locale, né, qual que é a língua que eu quero utilizar agora. Feito isso, eu estou fazendo o que agora? Estou redirecionando para o index.jsp, que é para essa minha página aqui. Ó. Então, estou utilizando, dando uma resposta para a requisição, falando, ó, redireciona para o index.jsp. Então, vamos salvar e vamos verificar como que está trabalhando a nossa aplicação. Vou até parar aqui, porque aqui ele está precisando alterar as configurações da sessão, né? Ou seja, ele vai pegar essa configuração padrão aqui e alterar para a gente. Então é bom parar a aplicação e rodar de novo. Clicar com o botão direito do mouse e vir aqui e rodar nossa aplicação. Vamos clicar em Finish. Observe que ela está em português, que é o padrão que nós pedimos para inicializar aqui.
Então, ele inicializou com português BR. Vamos clicar aqui no inglês. Observe aqui embaixo ó, que eu estou mandando o inglês Estados Unidos. E ele mudou para o inglês. Ó. Então, ele veio aqui, neste ponto do meu controlador, pegou a língua que eu passei, quebrou ela aqui, né, para a gente criar esse locale, e aqui ele mudou a nossa configuração da aplicação. Então, se eu cliquei aqui no inglês, ele vai vir aqui criar um locale para a língua inglesa e mudar a configuração e devolver para o index. Se eu cliquei aqui no português, como agora, ele vai chegar lá no nosso controlador, criar um locale para o português e modificar a nossa configuração aqui e redirecionar para o index. Então, isso aqui já resolve boa parte já da configuração de internacionalização da nossa aplicação. Então, o que nós temos que fazer agora para internacionalizar tudo, né? É só vir aqui, criar chave-valor para cada uma das partes das nossas páginas que estão fixas, né? Então, vamos aqui, ó, no nosso criar um novo usuário. Abrir essa página. Observe, ó, que tem muita coisa fixa aqui, ó. Nome, CPF, data de nascimento. Então, a gente tem várias, né, informações fixas aqui nesta página. Então, o que nós temos que fazer? Vir aqui, criar a chave para o português e criar as chaves, a chave não, né? As palavras para as chaves que nós estamos definindo referente ao inglês. Então vamos, como eu disse para você, eu vou sempre utilizar o nome da página aqui. Então a minha chave vai começar sempre com pública novo usuário. E para cada uma das palavras fixas eu vou definir uma chave única. Então eu já criei as chaves específicas para essa nossa página de registro. Uma coisa que eu quero sempre chamar atenção, ó, no arquivo em inglês aqui, o que muda é apenas o texto que vai aparecer para o usuário em relação ao arquivo em português. Pode observar que a chave são idênticas nos dois arquivos. Se eu tivesse um terceiro arquivo para o espanhol, por exemplo, se a minha aplicação tivesse atendendo a língua espanhola, eu teria que ter um terceiro arquivo com a mesma chave aqui, já com o texto em espanhol. Então vamos utilizar essa chave aqui para a gente lá no nosso Pública Novo Usuário. Então nós vamos fazer da mesma forma aqui, ó, que nós fizemos na nossa nave. O que nós vamos fazer? Nós vamos importar a taglib referente à internacionalização, lá no topo. Vamos vir aqui, vamos salvar e nós vamos começar a colocar cada uma das chaves utilizando a nossa taglib aqui de message. Ó. Vou copiar ela e vamos aqui nesta nossa página, por exemplo, vamos aqui no nome. Ó. Então vamos aqui colocar e ver qual que é a chave referente ao nome. Então a referente ao nome já estava até selecionada aqui, ó. Essa aqui. Então vamos colocar ela aqui e salvar. Vamos colocar agora para o CPF, vamos colocar para o nascimento, para o e-mail e para todos os textos fixos que estão aqui na nossa página. Tudo bem? Já vou colocar aqui para a gente não perder tempo digitando. Então, eu já coloquei todas as chaves aqui utilizando a taglib de formatação. Então, esse aqui é do nome, ó, utilizando a key. Esse aqui é do CPF, um pouco mais para baixo, ó, nascimento, e-mail, login, senha e aqui no botão que vai aparecer também, ó, registrar. Então, eu coloquei a chave para todos os campos aqui do meu formulário e também aqui em cima eu coloquei aqui aquela mensagem que vai aparecer quando a pessoa entra para informar para ele que é um cadastro de usuário. Então, vamos testar aqui a nossa aplicação novamente. Então, é só salvar. Vamos lá dar um F5 e vamos clicar agora em novo usuário. Observe que está tudo em português. Ó. Vamos clicar no inglês agora. Vamos clicar em Register. Observe que passou para o inglês. Ó. Então, de agora em diante, o que nós temos que fazer em todas as nossas páginas, né, que nós fizemos até agora? Nós temos que criar
chaves e valores para elas aqui e ir alterando aqui onde estava texto fixo, utilizando a tag lib FMT aqui no caso, de formatação, e colocando a chave onde a gente deseja que apareça a palavra internacionalizada. Então era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula e até a próxima aula.